Vitor Ungliski, advogado de Cataguases, Minas Gerais, e de lá leva seu saber para diversas universidades. É professor de cursos de pós-graduação, é advogado, é autor de obras jurídicas consagradas. Eu queria começar conversando contigo sobre as evidentes transformações que estão ocorrendo no mundo. Na tua opinião, são transformações que ficam ou são transformações que perdurarão tanto quanto perdurará a crise? Boa pergunta, Léo. Primeiramente, minhas saudações a todos aí que estão nos assistindo. É uma honra receber o seu convite para estar aqui no canal do Instituto Cidade. Espero que minha contribuição, ainda que mínima, né, contribua para as reflexões de quem for nos acompanhar. Bom, Léo, essa pergunta eu considero ela bastante difícil de respondida. Não é uma pergunta que se tem como responder categoricamente, porque eu entendo que a humanidade, o que a gente vê que a gente percebe pela história da humanidade, é que tudo é muito cíclico, né? Então, em relação a essa pandemia, né, toda grande crise, a gente observou isso nas grandes guerras, em outras pandemias, em outras situações em que a humanidade conviveu com doenças, como a peste negra, né, a gripe espanhola, talvez seja a mais recente, antes dessa pandemia do coronavírus. As grandes crises operam grandes transformações, certo? Nós tivemos, falando aqui um pouco do direito, deixa eu só silenciar aqui o celular, que pode atrapalhar aqui. Retomando, no direito, por exemplo, né, nós tivemos no pós-Primeira Guerra Mundial algumas alterações no modo como as pessoas se relacionavam contratualmente. Tivemos na França a Lei Fayot, que, em razão da crise gerada pela guerra, muitas pessoas em dificuldades financeiras tiveram dificuldades de cumprir seus contratos. Depois, na Alemanha, na mesma época, por volta de 1918, tivemos teoria da exceção da ruína. Então, as grandes crises provocam grandes transformações. O que eu tenho acompanhado é que existem algumas tendências comportamentais atuais, né, comportamentos que a gente já adota no nosso dia a dia, que os especialistas estão prevendo que vão perdurar no futuro. Não sabemos dizer por quanto tempo, se isso vai ser algo perene ou se vai perdurar por alguns anos até surgirem outras formas das pessoas se relacionarem. Mas o primeiro deles é a internet, né, que já veio aí, já vem sendo utilizada há muitos anos, né, desde que ela se popularizou em meados da década de 90. A internet foi a grande revolução da contemporaneidade. E hoje várias relações nós travamos pela internet, inclusive no âmbito do consumo. O comércio eletrônico cresce exponencialmente a cada ano. Então, um comportamento que já era observado, né, das pessoas estarem cada vez mais contratando, consumindo através da internet, com essa pandemia, isso me parece que se solidificou. Então, para o futuro, essa é a primeira. Sim. Termina. Tem uma... Para o futuro, a primeira grande mudança que eu vejo é essa, né? A internet vai se consolidar como grande ferramenta de relações de uma maneira geral e também no âmbito do consumo. As coisas acontecendo pela internet não terão como consequência, este fato não terá como consequência desemprego? Não te preocupa que haja
uma grande onda de desemprego? Certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Isso, aliás, isso já está ocorrendo. Nós temos notícias aí circulando de que algumas instituições de ensino, por exemplo, já utilizam robôs, né, inteligência artificial para Uhum, lecionar. Nós temos hoje a popularização cada vez mais crescente de cursos à distância. Isso, por um lado, é uhum, bom, porque, por exemplo, pessoas que moram no interior, como eu, às vezes não têm oportunidade de se dirigir a um grande centro para poder ter contato com um curso, com pessoas qualificadas, com professores qualificados, né? E isso, a internet tem popularizado isso. Um ótimo exemplo que a gente tem são as lives no Instagram. Eu mesmo tenho acompanhado uhum. aí grandes juristas, que são chamados de medalhões, né? Oferecendo aí, compartilhando conhecimento, mas isso, certamente, o desemprego é uma das consequências que já estão sendo sentidas em razão da utilização da internet e da inteligência artificial. Uma coisa que eu faço as contas, tentando pensar sistemicamente, é que o mundo se baseia num sistema de produção que carece de um sistema de consumo que gera emprego. No sistema de produção, que circula novamente, carece do consumo, este consumo permite que haja ou incentiva que haja mais produção, e assim se mantém o que chamamos de sistema capitalista. Bem, muita gente discursa contra o sistema capitalista e, mais especificamente, contra as suas mazelas. Por outro lado, se paramos o sistema de consumo, consequentemente, diminuímos o sistema de produção e, por decorrência, diminuímos a empregabilidade ou diminuímos os empregos. Tu vês saída em termos de sistema, porque muita gente pensa que a humanidade sairá mais educada, mais solidária. Bem, ainda que saiamos com mais consciência das coisas, o sistema em si, o sistema de produção, o sistema de consumo, o sistema de emprego, tens pensado sobre isso? Sim, Nesse sim. ponto que alguns criticam, eu me incluo entre os que criticam as mazelas desse sistema, mas se parar o sistema, me parece que as consequências são mais graves do que o sistema rodando. Sim, eu tenho pensado nisso, sim. Olha, o fato é o seguinte, no meu modo de ver, o sistema capitalista, dentre todos os sistemas, ainda o que oferece mais oportunidades, né, para as pessoas evoluírem, crescerem, do ponto de vista material, principalmente, né? E eu penso que o que vai mudar é apenas a forma. Nós tínhamos determinadas formas de empregabilidade, né, de garantir às pessoas o trabalho para que elas se sustentem, para que elas tenham dinheiro para consumir. E falar de consumo, nós precisamos consumir dentro desse sistema, né? A Revolução Industrial operou essa grande transformação na sociedade, que antigamente tudo era muito artesanal, e a partir do modo de produção em série, principalmente com o Fordismo, né? O Henry Ford, quando criou a linha de produção, operou essa revolução toda de produção de bens em massa, né? A massificação Uhum. do consumo. O que eu entendo é que o que o capital, e aqui eu falo aqui dos empresários, né, dos grandes conglomerados econômicos, é que eles vão, dentro dessa nova realidade, né, de consumo à distância, de inteligência artificial, etc.,
eles vão encontrar um meio de continuar produzindo e mais, de incentivar o consumo. Porque a grande chave, né, que move o consumo, uma das grandes chaves é a publicidade, e o capital vai continuar convencendo as pessoas de que elas necessitam de bens, muitas vezes bens que não são essenciais, e aí a gente entra naquela ideia do consumismo, né? Não confundir consumo com consumismo, porque o consumo ele é até uma atividade que serve de suporte à nossa própria existência. Isso é uma realidade secular, né? Já tem mais século que é assim. Então, o que vai mudar, no meu entendimento, é somente a forma como as coisas vão acontecer. Né? Se antes você tinha que o home office é um exemplo disso. As pessoas antes tinham que se dirigir ao trabalho. Com distanciamento social, várias pessoas hoje, eu inclusive sou advogado, né, trabalho em regime de home office. Né? Acredito que muitos estão assim, com exceção de quem necessariamente tem que trabalhar, desenvolver um trabalho, digamos assim, de campo, né, nas linhas de frente, que demande a presença das pessoas, as relações de trabalho também vão mudar, mas mudar somente a forma como as coisas serão executadas, porque na essência eu creio que não vai alterar muita coisa. Essa coisa da solidariedade também, eu sou bastante cético em relação a isso, porque tá havendo, é o papo da moda, né? As pessoas estão ficando mais solidárias e eu concordo contigo, eu torço para que isso ocorra mesmo, mas aí eu faço a remissão até a Hobbes, né? Quando ele fala que o homem é lobo do homem. E eu acho que dificilmente vai deixar de ser assim. Talvez aí leve Então, milênios e a gente vai evoluir sim, nesse nível. particularmente no Brasil, interessante lembrar que nós temos, se não a pior, estamos entre as piores distribuições de renda do mundo. Temos enorme quantidade de pessoas fora das relações de mercado. A ida das relações de trabalho, de consumo, de educação para sistemas de internet, sistemas distantes, pressupõe habilidades, conhecimento, informação, domínio de tecnologia. Bem, já há registros de pessoas que, nestas circunstâncias, de hoje mesmo, nos isolamentos forçados, há uma certa paz dos que têm meios de se comunicar por internet e uma certa angústia de milhares de pessoas que não têm sistema de internet. Não te parece que isso que nós estamos dizendo sinaliza mais concentração de renda, mais exclusão, mais ignorância, mais reprodução de um sistema injusto? Quer dizer, não te parece que isso para o Brasil é um mal? Sim, sim. Isso é uma verdade, né, que a gente tem observado. Inclusive, matérias jornalísticas, tem um monte aí, que estão demonstrando exatamente isso, a dificuldade, principalmente de pessoas menos favorecidas, né, de camadas é, menos inclusas, vamos dizer, no linguajar popular, os pobres, né, eles têm uma dificuldade material de poder acompanhar isso tudo da forma desejável. Então, o que caberia nesse cenário? Né? Não adianta também você manter um sistema desse se você não prover essas pessoas de meios para que elas possam se adequar a isso que eles estão chamando de um novo normal. Né? Esse problema ele tende a se perpetuar e com essa exclusão digital, a exclusão digital do Brasil ainda é muito grande, isso tende realmente a ser um problema grave, porque antes a pessoa poderia se fazer presente
num determinado local. Agora, se isso for transportado para a internet, para os meios digitais, e essa pessoa não tiver meios materiais, e vamos dar um exemplo aí de estados aí remotos, como a Amazônia, né, o Amazonas, onde sequer existe internet ainda. Como que a pessoa vai fazer? Ela vai continuar naquele meio rural, né, naquele meio arcaico de produção, de trabalho. Quer dizer, você não vai oportunizar a essa camada da sociedade essa inclusão que se deseja e que se propaga tanto por aí. Vitor, no mundo jurídico, que é tu és um advogado que opera, militante, praticante do direito. Há uma certa preocupação, uma certa crítica ao judiciário de ser um poder parentético, é um poder que se põe enquistado na sociedade. Ele não tem relações de contato com o povo, ele não tem nenhum sistema de escrutínio, ele é quem julga as contas de quem presta contas, e, em resumo, ele é socialmente apartado, distante. Bem, o meio de contato possível é o advogado que está lá nas audiências, está batendo na porta dos juízes, está se esforçando para resultados nas demandas. Com a ida bastante provável do judiciário para o sistema de trabalho remoto, de petições à distância, isso não vai fazer com que esse poder, especificamente no Brasil, fique ainda mais reservado das relações dos poderes com a população, porque você tem no legislativo, ainda que ele fique em Brasília, e ainda que ele tenha uma distância física, enfim, os nossos poderes são distantes da população, mas o deputado tem que correr às bases, tem que dar satisfação, tem que voltar a pedir voto. O executivo, a mesma coisa. Nós não temos relações de prestação de conta, de satisfação geral do nosso sistema executivo para a população. Contudo, de quando em vez, é obrigado, a autoridade administrativa é obrigado a esfregar-se no povo, a estar presente, a entrar no corpo a corpo. O judiciário, não. Eu fui vereador, eu fui secretário de Estado, eu tenho alguma convivência política. E sempre discutia, nas oportunidades que esse tema surgia, que você sabe quem é o vereador, você sabe quem é o prefeito, você sabe quem é o governador, você sabe quem é o presidente da República. Se você perguntar quem é o juiz da sua cidade, quem é o diretor do fórum, quem é que vai julgar um processo quando ele chega no tribunal, as pessoas não têm a menor ideia. Não sabe de quem se trata, não sabe como chegou na posição, não tem notícia nenhuma nos termos de informação de relação de poder. Com a TV, com o julgamento que o Supremo passou a fazer por rede de televisão, as pessoas passaram a saber a composição do Supremo Tribunal Federal, a compreender seus juízes, seu sistema, mas continuam sem saber nada a respeito do fórum da sua cidade. Então, essas transferências das relações jurídicas, das relações processuais, para o mundo informático, para o mundo internetico, não vão distanciar ainda mais o poder judiciário brasileiro da população? Não pode ser que isso ocorra, de fato.
Eu, particularmente, né, falando da minha experiência, eu convivo muito no ambiente acadêmico, né, com magistrados, com promotores de justiça. Existem muitos magistrados que fazem questão de manter uma proximidade com a população. Até porque o direito, né, as instituições, o Estado, de uma maneira geral, ele existe em razão das pessoas, e não o contrário. As pessoas não existem em razão do direito, as pessoas não existem em razão do Estado. As instituições é que existem em razão das pessoas. Existe até as pessoas até costumam que eu falo com o mais absoluto respeito, a gente vê no meio forense, né, dizendo que os magistrados eles ocupam lugar no Olimpo. Alguns a gente pode até entender que seja dessa forma, e tanto é que os próprios tribunais, um exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que eu me esqueci de qual região que é, eles lançaram um programa piloto lá em que juízes se voluntariam para ocupar durante alguns dias a posição de trabalhadores ditos comuns. Então, o juiz vai lá, passa lá uma semana como gari, passa uma semana lá como faxineiro em algum lugar. E isso para quê? Porque a própria justiça, né, isso da forma pontual, a Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro identificou que existe o cargo de magistrado, ele provoca esse distanciamento social, porque o juiz fica ali preso no gabinete dele, né, o tempo todo, e com esse projeto eles visam exatamente despertar a empatia dos magistrados para os problemas do Sim. jurisdicionado que eles julgam, né, dos casos que eles julgam. Sim. Então, esse É, é, distanciamento com a internet pode ocorrer sim, assim, eu pode queria, agravar. eu queria ressaltar o seguinte. Primeiro, eu não estou considerando o juiz, né, localizando na pessoa de um juiz estas causas e esses efeitos. Eu me preocupo institucionalmente. E segundo, Uhum. essa questão que tu fazes de juízes que vão buscar essa experiência, não é exatamente por estar acontecendo isso que eu estou falando, quer dizer, quando os juízes têm que sair e fazer um trabalho de esforço empático, de se colocar no lugar do outro para compreendê-lo, não é uma declaração de que está ausente do outro e que não compreende o outro. Quer dizer, ok, os juízes do trabalho de uma determinada região do Rio de Janeiro estão fazendo isso, mas o poder judiciário não está completamente fora disso, né? Não nas suas pompas, nos seus salários, nas suas de satisfação. Não é uma instituição que se produz e reproduz em circunstâncias de alienação da sociedade. Quer dizer, não é um, não é um problema grave que o povo não tenha nenhuma interferência objetiva num dos poderes da República. Sim, eu concordo, concordo. Institucionalmente, dizendo, é uma instituição que ela está mais distante do povo, né, do jurisdicionado, sim. O próprio Poder Judiciário reconhece isso, Léo, através de campanhas. Né? A todo momento o CNJ promove campanhas, os tribunais promovem campanhas de aproximação da instituição Poder Judiciário, né, com a população, e o Poder Judiciário, que a gente sabe que é justamente o responsável por promover a pacificação entre as pessoas, né, para que a barbárie não se instaure. Então, Sim. a internet, os meios digitais podem agravar esse distanciamento. Né? Talvez aí existam profissionais que até estão preferindo trabalhar à distância porque realmente tem aversão ao contato com as pessoas. Um outro exemplo, eu citei aqui a Justiça do Trabalho, nós temos casos no Brasil gravíssimos de juízes, por exemplo, que cancelam a audiência porque o trabalhador chega na audiência
com chinelo. E aí o juiz entende que ele não está trajado conforme a dignidade da justiça assim requer. Então isso é sintomático, né, e demonstra essa mazela institucional. Porque, afinal de contas, a instituição é composta por pessoas, né? Sim, sim, e está a serviço de pessoas, não é? Ela é Sim, composta por pessoas, está a serviço de pessoas e é remunerada por essas pessoas para as quais ela presta serviço, inclusive pelo trabalhador de chinelo, não é? Que está, exatamente. este é o seu traje de trabalho, não é? O trabalhador às vezes é trazido para depor, como testemunha, como reclamante, ele sai da obra, né? Então ele está no melhores trajes de trabalho. Bem, nós estamos falando de alguns problemas que as relações sociais, sobretudo as relações de consumo, ainda que seja consumo de justiça, consumo de mercadoria, consumo de qualidade de vida, porque todas as coisas que me dão dignidade ou qualificam a vida, elas passam por relações de consumo. Ainda que seja uma prestação de serviço, ainda que seja um objeto, as relações na sociedade são atravessadas por relações de consumo. E nós falamos de alguns danos, alguns males possíveis que estas circunstâncias que vivemos eventualmente podem trazer. E tu vês benefícios, o que é que tu vês como resultados supostos, previsíveis, do que estamos vivendo? Achas que restarão coisas boas, coisas melhores, coisas importantes? Teremos avanços? Porque tecnologicamente eu não tenho dúvida. Quer dizer, nós estamos aperfeiçoando os meios tecnológicos de comunicação no momento em que estamos lançando mão desses meios, tendo em vista o distanciamento. Então, tecnologicamente, eu não tenho dúvida que haverá melhorias. Mas, socialmente, o que te parece que restará de melhor dessas circunstâncias que estamos vivendo? Considerando consumo, considerando tecnologias em oferta, considerando solidariedade humana ou ódio humano, o que te parece que ocorrerá de melhor na sociedade? Léo, eu antevejo algumas melhoras, talvez, por exemplo, no campo das necessidades, das prioridades que as pessoas vão passar a ter nesse pós-pandemia. Por exemplo, a gente está vendo aí, é até engraçado, né? Eu me incluo nesse grupo, as pessoas, isso só para ilustrar, as pessoas estão Uhum. buscando aprender mais, porque o distanciamento social está forçando as pessoas não tá favorecendo o acesso a alguns bens de consumo. Então, por exemplo, tem um pessoal aí, a onda agora é fazer pão. Inclusive, curiosamente, nos Estados Unidos, houve um aumento de 650%, para você ter ideia, no consumo de fermento, na procura de fermento para fazer pão. E isso é algo que o Alvin Toffler, que é um autor já lá da década de 70, ele vem trabalhando isso, ele tem um livro muito interessante que chama Terceira Onda. O Alvin Toffler, ele falava nesse livro sobre o surgimento do prosumidor. O que é o prosumidor? É o consumidor que vai consumir o que ele produz. E esse movimento está sendo notado. Então, as pessoas estão buscando mais informação, tutoriais, para aprender a fazer as coisas. Isso é um ponto positivo, ao meu ver, né? Porque isso faz, talvez, com que as pessoas comecem a enxergar o que é essencial para elas. Então, por exemplo, essa produção de pão, a gente está vendo a galera fazendo pão na internet, as pessoas aprendendo a cortar o próprio cabelo, né, porque não estão podendo usufruir de serviço de cabeleireiro. Então, as pessoas talvez vão aprender a se cuidar melhor, a cuidar melhor da saúde,
Então, esse é um ponto positivo. Eu vejo que talvez as pessoas vão deixar de recorrer a alguns serviços e a alguns produtos, porque elas mesmas vão conseguir prover essa necessidade. E isso a pessoa, uma vez que adquire a habilidade, a chance dessa habilidade se tornar permanente, né, dela continuar exercendo essa habilidade, é muito grande. Tem um professor da Universidade de Artes de Londres, por exemplo, que ele fala que leva 66 dias em média para as pessoas mudarem hábitos. Então pode ser que essa mudança de hábitos se torne perene. Esse é um ponto. Sim. Eu acho interessante porque as famílias estão se rearticulando em torno de fazeres domésticos, incluindo o pão, né? As pessoas estão descobrindo que seus filhos têm demandas, maridos e mulheres estão descobrindo que tem que se sentar e se acertar, seja continuando a convivência ou separando. Há registros de mais violência, o que talvez signifique o registro da descoberta de que certas relações já tinham acabadas, estavam amarradas de forma real. E isso me faz pensar numa pergunta, numa questão que, desde que o Ballman passou com seus escritos pelo mundo, muita gente passou a declarar que, lamentavelmente, as relações estão mais líquidas. E eu sou um defensor das relações líquidas. Eu acho que as relações sólidas eram artificiais, elas eram mantidas de modo forçados por instituições que sempre causavam danos. Exemplo, casamento. As mulheres, no passado, permaneciam casadas não por gosto, não porque as instituições eram perenes, mas porque eram perenizadas à força. Quer dizer, as mulheres tinham que obedecer um sistema. Quando conseguiram, graças ao sistema capitalista, ganhar a vida, e isto não é uma defesa do capitalismo, que eu acho que tem que ser superado, mas foi o capitalismo que propiciou a condição de a mulher ter a própria conta em banco, ter relações de trabalho, produzir, comprar, livrar-se dos seus homens quando não desejam manter-se com eles, passar em concurso. Enfim, as relações liberais modernas permitiram, mais modernas no sentido de mais atuais, permitiram isso às mulheres. Por outro lado, se as relações líquidas me parecem mais adequadas, não me parece adequado que tudo seja visto como mercadoria. Então, este lado das relações líquidas, em que todas as coisas se tornam mais fáceis, porque tudo vira mercadoria, me parece um dano. Bem, com a puxada do freio de mão que fez todo mundo estacionar à força e, consequentemente, obrigou a pensar, me parece que as pessoas também estão refletindo sobre valores, sobre coisas que não importam, coisas das quais elas sentiram falta nos primeiros dias e hoje já não sentem mais. Isso me dá uma esperança de transformação de alguns costumes, ainda que a história da humanidade, nas suas diversas guerras, pandemias e outras desgraças, tenha abalado o momento, mas não tenha reestruturado o geral das coisas. Bem, eu te perguntaria o seguinte, considerando todos esses aspectos e considerando que a sociedade brasileira, não obstante discursos de solidariedade, ela permanece em grupos de ódio, ela permanece com torcidas, ela permanece com tribos que destilam raiva, que destilam rancor. Isso tudo dá uma salada de comportamentos, de hipóteses, de expectativas,
Tu acha que tem no Brasil alguém que, considerando tudo isso, seja capaz de estabelecer liderança política, ou seja, que consiga enfechar as relações sociais brasileiras atravessadas por tudo isso que estamos conversando e conduzir o Brasil como governante para circunstâncias melhores? Léo, Porque boa tem outra pergunta. coisa a acrescentar. Hum, Nossos partidos não são correia de transmissão suficiente entre a sociedade e o poder central. Nossos políticos não têm grande credibilidade, apesar de achar que, surpreendentemente, os políticos estão se comportando muito adequadamente diante da crise. Mas a questão é que alguns países, a Alemanha, por exemplo, né, você tem a Merkel, que é um símbolo, né, que a sociedade se vê representada, há uma relação de respeito, ainda que de eventual discordância. Nós temos uma relação de ataque e defesa odiento. Nós não temos essa relação política como uma grandeza. Né? Nós temos relação de poder, temos até relação eleitoral, mas nós não temos a política como dignidade. O que pensas a respeito? Léo, boa pergunta. Respondendo a primeira pergunta, eu não vejo, eu não consigo visualizar hoje no Brasil uma liderança, um político que consiga promover uma mudança nesse nível, né, para a gente realmente poder dizer o seguinte: olha, o Brasil evoluiu, né, o país evoluiu. Isso que você citou do ódio, né, está muito presente, principalmente nas redes sociais, e o ódio de uma maneira geral, aumento de feminicídio, né, essa questão da mulher ainda incomoda muito, a mulher ocupar posições de destaque, posições de liderança numa empresa, por exemplo, isso incomoda bastante. Há homens que não aceitam isso, e isso tem se agravado, né, com a pandemia. Mas politicamente, eu não visualizo. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, que eu inclusive fui aluno, e que se colocaram na política. Um exemplo, falecido recentemente, infelizmente, o professor Luiz Flávio Gomes, professor Pedro Taques, que inclusive era do curso lá do LFG, foi meu professor de Direito Constitucional. São figuras que eu tinha esperança de talvez chegar numa posição como presidentes da República, né? Que você conseguia ver através da trajetória deles, do comprometimento deles, uma possibilidade, né, para poder melhorar o país. Né? Então, mas tirando esses exemplos, né, e alguns outros que a gente às vezes conhece no âmbito local, de uma maneira geral, eu não consigo visualizar um cenário melhor, não. Muito pelo contrário, eu estou visualizando aí até uma piora, talvez isso vá se acirrar, e a gente voltando a falar dos meios digitais, né? A internet ela promove também um certo conforto nas pessoas de se sentir à vontade para ofender a outra, para desmerecer a outra, e isso em todas as esferas, né? A segunda pergunta que você fez, repete para mim, por favor, a segunda colocação, a segunda observação que eu me perdi agora aqui. De certa forma, tu respondes à minha segunda pergunta ao colocar desconfiança na possibilidade de existir uma liderança que enfeixe. Né? Uhum. Porque a minha segunda pergunta era essa, quer dizer, nós tivemos candidatos à presidência da República que eu considero importantes. Havia pessoas lúcidas lá que não formaram ou não formavam times de raiva. Eram pessoas que estavam discutindo propostas. Eu não estou dizendo que a proposta era minha ou que eu concordasse com ela, mas estavam lá com propostas distante de organizações raivosas. Né? E essas pessoas não tiveram Uhum. votação significativa.
né? Então, eu penso que um dos problemas disso ocorrer é porque nós temos relações pessoalizadas, nós temos eleições de personalidades, quer dizer, nós não votamos em lista, nós não votamos em sigla, nós votamos em pessoas. Só o Brasil e um outro pequeno país do mundo é que votava em pessoas. O outro estava trocando o sistema e só nós votamos em pessoas. Então você, como vota em pessoas, vai buscar personalidades notórias, você vai buscar quem tenha uma pequena fama e não quem tenha um saber ou uma vocação ou uma dedicação, né? Então, as nossas relações políticas, elas são muito personalizadas. Quer dizer, quantos partidos tem no Brasil? Eu digo que tem tantos partidos quanto são os deputados, porque cada um faz o que quer. Nós não temos uma organização ideológica que tenha uma proposta numa direção e nos leve para lá. Então, como nós não temos proposições ideológicas que amarrem propostas sociais, nós transformamos a política também numa espécie de mercadoria, em que a cada 4 anos o sujeito vende-se a si mesmo por sistemas de marketing, tanto que nós fazemos campanhas com marqueteiro e não com ideólogos, né? Nós abandonamos a política como ideia e entramos na política como relação de marketing, né? Como um sistema de falar palavras que agradam. Isso tudo me parece terrível para a perspectiva democrática, né? E a própria perspectiva democrática, para nós, ela virou uma questão unicamente eleitoral. Ela tem um mínimo de participação, mas ela tem um mínimo de participação também porque tem um mínimo de interesse. Há pesquisas, por exemplo, demonstrando que cerca de 80% das pessoas não sabem em quem votou para vereador na última eleição. Ou seja, ela não sabe em quem votou para o legislativo da sua cidade, né, que é onde ela vive, é onde ela tem as suas circunstâncias existenciais. Então, todas essas coisas me preocupam no Brasil, e é evidentemente que eu não posso querer que tu tenha uma solução para isso tudo, mas eu quero a tua opinião a respeito dessas coisas. Assim, o desinteresse ele é patente, isso fica muito claro. Até porque várias pessoas, quando você vai conversar sobre política, uma das primeiras respostas que você ouve é o seguinte: eu odeio política. Então, quer dizer, a pessoa odeia exatamente aquilo que é essencial para gerir a vida dela. E a vida do ponto de vista coletivo, não a vida dela do ponto de vista particular, né? Nós temos a nossa autodeterminação, mas nós não podemos esquecer que a gente vive coletivamente, né? E o que repercutir outro no próximo, né, coletivamente, vai repercutir em nós também. Porque isso do ponto de vista político, né? Você tem várias políticas desenvolvidas para determinadas camadas, que se não acontecerem, né, as pessoas, por exemplo, vamos falar aqui, ilustrar com o sistema de saúde. O sistema, no Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, que no papel é uma maravilha, é um sistema universal, mas você vê que a utilização desse sistema é bastante sintomática para demonstrar isso tudo. Porque, por exemplo, o rico, ele não vai no SUS, ele tem vergonha de ir no SUS. Ele se gaba de pagar um plano de saúde, um seguro privado, caríssimo, porque ele quer demonstrar que ele tem poder para pagar aquilo, ou ainda que ele se endivide para pagar um plano de saúde caro. Não seria melhor, por exemplo, isso eu estou falando só para ilustrar, que as pessoas mais ricas cobrassem dos governantes a melhoria do Sistema Único de Saúde? Porque nós temos em países, por exemplo, na Península Escandinava, a gente sabe que funciona bem, né? Lá não tem esse negócio de plano de saúde igual tem no Brasil, igual tem em outros países. Lá o sistema público funciona bem. O sistema público de transporte funciona bem. Na Inglaterra funciona bem, na Dinamarca funciona bem, na Suécia, enfim. E que são países, Léo, capitalistas, né? Mas que tem um sistema lá de social-democracia. Então você tem uma participação, um interesse maior
da população, da coletividade, porque justamente eles se interessam por política, eles se interessam pelo dinheiro deles, porque a gente não pode se esquecer que nós somos consumidores do Estado. Só a forma que a gente remunera o Estado e os serviços públicos que é diferente, é através de tributos. Né? A gente remunera uma empresa particular, um fornecedor, com o nosso dinheiro. É um contrato ali entre partes, mas o coletivo é um contrato também, é um contrato social, lá do Rousseau. Né? Então, as Por pessoas... coincidência, esta semana eu escrevi um artigo que se chama exatamente Contrato Social, tratando dos 3 contratualistas principais. E, de fato, o Estado é o primeiro contrato. Né? Quer dizer, não que as partes tenham se sentado, como imaginam alguns, para combinar as coisas, mas ela não deixa de ser o primeiro contrato. E, de fato, Vitor, o ensino público no Brasil funcionava enquanto as classes dominantes o frequentavam. Na medida que as classes dominantes foram abandonando o ensino público, ele foi se deteriorando. Agora, nós temos um limite de tempo aqui na nossa conversa que já atingimos. Só passamos o horário combinado pelo prazer da conversa. Eu queria agradecer, o Instituto Cidade agradece que tu tenhas estado conosco. Nós somos um espaço de mídia, de internet, que pretende ser expansor de conhecimento, de troca de ideias, de conversas democráticas, e, nesse sentido, trocar ideias contigo contribui nossa pretensão, ensina quem nos acompanha e qualifica a vida nacional. Muito obrigado. A palavra é tua para eventual despedida que queiras fazer. Muito obrigado de nossa parte. Imagina, Léo, eu que agradeço estar aqui, podendo bater esse papo com você. Você é uma pessoa que eu admiro já há muito tempo, né? Desde a época lá do Atualidades do Direito, já vão aí quase 20 anos, quase 10 anos, né? Que eu tinha um blog lá e já acompanhava o seu trabalho, continuo acompanhando. Então, é uma pessoa que tem a minha admiração. E para mim é uma honra imensa você ter me convidado aqui para esse bate-papo. Espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma para a reflexão de quem for nos assistir, tá certo? E desejo que vocês fiquem bem aí, né? Passem bem por esse momento conturbado, com saúde, né? Em segurança, e que a gente possa aí travar outros bate-papos, né? Que é sempre muito enriquecedor a gente poder dialogar. Tá certo? Um grande abraço para você, um grande abraço aí a toda a sua equipe do Instituto Cidade. Obrigado. Obrigado.